alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 42 da disciplina de matemática. A gente vai continuar o estudo aí acerca de porcentagem. Então, na aula passada a gente teve uma introdução à porcentagem, a gente compreendeu a porcentagem de um modo bem simples, bem tranquilo. E hoje teremos a nossa aula de número 2. Aqui a gente vai começar a fazer cálculos de porcentagem. Então, os objetivos dessa aula são recordar-se do conceito, relembrar ali o que é porcentagem e saber fazer o cálculo de porcentagem treinando multiplicação e divisão. Sim, a gente vai precisar estar praticando multiplicação e divisão para compreender a porcentagem. Então, se você ainda tem dúvida, dá uma pesquisada, vê algumas aulas anteriores para realmente se apropriar dessas duas operações matemáticas. Para essa aula, lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de matemática. Então, retomando, na aula passada a gente começou o estudo aí sobre porcentagem e a gente compreendeu que a porcentagem tem como base qual número? Número 100, Porcentagem, porcento, que representa o número 100. Hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo e com isso, a gente vai recordar um pouquinho da representação por meio de fração e por meio de números decimais. Vamos ver se vocês se lembram. Na representação em fração, como que eu represento 90% em fração mesmo? Sempre quando eu tenho a fração, quando eu vou trabalhar porcentagem e tenho fração, o meu denominador vai ser 100. Isso eu já sei, óbvio, bem simples. O meu numerador, esse número que está dizendo a porcentagem. No caso, 90%, 90 sobre 100. No segundo exemplo, o que eu vou fazer? 80%, 80 sobre 100. No terceiro exemplo, 2%, 2 sobre 100. E no último exemplo, 7%, 7 sobre 100. Tá? Bem tranquilinho nessa questão das frações. E os números decimais? Vocês lembram como que a gente faz? Número decimal, eu preciso dividir esses números por 100, tá? Então, 90 dividido por 100, como que eu vou fazer? O que acontece aqui? Não dá para dividir 90 por 100. Coloco o zero e a vírgula. Aqui eu também coloco um zero. Agora eu tenho 900 dividido por 100. 900 dividido por 100 é 9, Porque 9 vezes 100 é 900. Então, para representar 90% em número decimal, o meu número vai ser 9 décimos, tá? 80% segue a mesma ideia daqui, tá? Tenho 80, não posso dividir 80 por 100, tenho que colocar 0, e aqui mais um zero. 800 dividido por 100, 8, Porque 8 vezes 100 é 800. No outro exemplo, o que vai acontecer? Agora a gente vai ter um pouquinho mais de zero aqui. 2 dividido por 100, coloco o 0, e o zero aqui. Agora 20 dividido por 100, ainda é menor. Preciso mais uma vez colocar o 0 e o zero aqui. 200 dividido por 100, 2. Então, nesse caso, vai dar 2 centésimos. E o 7 é a mesma coisa aqui, que nem o 2, tá? O que vai acontecer? Nós temos 7, 7 dividido por 100 não dá, 0, e 0 aqui. 70 dividido por 100 não dá também, 0 e o 0 aqui, 700 dividido por 100, 7. Então, 7% fica 7 centésimos, ok, pessoal? Então, essas são as respostas ali, espero que vocês tenham se recordado. Pessoal, então aqui, o que vai acontecer? Algumas porcentagens a gente tem um valor do qual podemos trabalhar através da fração em desenho de um modo bem simples. A gente pode representar também essas porcentagens por meio do desenho da fração. Lembra que as frações, elas são inteiros divididos em partes exatamente iguais, tá? Quando eu ter 50%, alguma coisa está com 50% de desconto, significa que metade daquele valor vai ter de desconto. Então, se custa R$10, então metade de 10 é 5. Então, eu vou pagar somente R$5. Se eu for representar num desenho,
50% seria isso daqui, ó. 50% de um lado, 50% do outro lado. São duas metades, 50 mais 50, 100%, tá? Agora, o que vai acontecer? Além dos 50%, nós temos outra que representa um quarto. O que é um quarto? Um pedaço entre 4. Se aqui eu tenho 25%, eu tenho um quarto, né? Eu tomei, por exemplo, eu tenho uma pizza. Eu comi um quarto da pizza, significa que eu comi 25% da pizza. Como assim, prof? Olha só, cada pedaço desse é do mesmo tamanho. Se eu tenho 25 aqui, 25 aqui, aqui e aqui, 25 mais 25, 50, 50%, né? Metade. Mais 25, 75%. Mais 25, 100%, tá? Agora, outro exemplo aqui. 20% representa um quinto. Por quê? Se eu tenho um inteiro dividido em 5 partes iguais e cada uma delas vai representar 20%, tá? Pense que é uma barrinha de chocolate e eu comi 20% da barra de chocolate. Ou seja, eu comi um pedaço entre 5, tá? Como que acontece isso? Todo pedaço vai ter 20%, porque na fração todos os pedaços são do mesmo tamanho. Se eu somar 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100%, tá? E no outro exemplo, nós temos 10%. 10% é um décimo. Né? Se eu ter a minha barra, vamos pensar em barra de chocolate mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma barra de chocolate dividida em 10 partes. Se eu comer um pedaço dessas 10, eu vou comer 10%. Por quê? 10% aqui, todos eles são 10%. Todos são do mesmo tamanho. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais os 10 aqui vai dar 100%. Né? 10 pedaços, 10% cada um, 100%. Tá, pessoal? Então, assim, é bem interessante a gente se apropriar. Às vezes, quando vai fazer o cálculo, ao invés de fazer, por exemplo, o cálculo da porcentagem para chegar a quanto é 50%, se eu sei que é metade, o que eu posso fazer? Dividir por 2, bem simples, tá? E assim as outras a gente também vai pegando aos pouquinhos. Então, o cálculo da porcentagem. Vamos analisar esse exemplo para a gente adentrar no cálculo. Ana ganha R$ 1.500 por mês trabalhando num pet shop. Então, o salário da Ana em um mês é de R$ 1.500. Desse valor, desse 1.500, ela tira 40% e guarda todo mês porque ela quer futuramente comprar um carro. Então, assim, ela ganha esse valor e todos os meses ela guarda 40% desse valor. Quanto ela guarda por mês? Então, essa é uma questão que pode ser solucionada através do cálculo de porcentagem que a gente vai aprender agora, tá? Para a gente calcular a porcentagem, tem diversos modos, diversos meios, tá? Por exemplo, a regra de 3 e o sistema de a numeração decimal, aqui os números decimais. A gente vai trabalhar do modo mais simples, que seria os números decimais, ok? Então, assim, pessoal, muita atenção. Quando a gente trabalha a porcentagem, né, 40% de 1.500 são 40 partes, né? Se eu tenho 100% é 1.500 e desse 100% eu vou tirar 40%. 40% de 1.500 não é 40, tá? Se eu for numa loja, por exemplo, todos os produtos estão com 10% de desconto. Cada produto tem um determinado valor, então cada produto vai ter um desconto diferente. Tá? Isso que vocês precisam compreender. Para a gente fazer o cálculo de porcentagem, então a gente, voltando no exemplo, né? A gente vai analisar as variantes. Quais são as minhas variantes? O salário da Ana, 1.500, e a porcentagem, 40%, que é o valor que ela guarda. Como que eu faço o cálculo de porcentagem? Bem simples. Primeira
Primeira coisa, a gente vai transformar a porcentagem em número decimal. O que é porcentagem aqui? Que está com 1%. Tá? Como que eu transformo mesmo 40% em números decimais? Divido 40 por 100. Tá? Ok? Vou fazer essa conta que vocês já sabem fazer, né? Não dá para fazer 0, coloco o 0 aqui. 400 dividido por 100, 4. Então, 40% em número decimal se torna 0,4, né? 4 décimos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse valor aqui, esse 0,4, pela outra variante. Qual que é a minha outra variante? O salário da Ana, que no caso é 1.500, tá? Então, vou fazer aqui montadinho bonito. 1.500 vezes 0,4. Lembrando, 0,4 corresponde ali a 40% em número decimal. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Deu 6.000? Analisa bem. Quando eu tenho um número com vírgula, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver quantos números tem depois dessa vírgula para inserir essa vírgula aqui embaixo. Nesse caso, eu tenho um número depois da vírgula. Então, aqui, um número depois da vírgula. Meu resultado, 600. Então, se a Ana ganha R$ 1.500 por mês e guarda 40% de desconto, quanto ela guarda por mês? R$ 600, tá? Então, esse 600 é o quê? 40% de 1.500. Vamos praticar, então, um pouquinho mais, pessoal. Se vocês já compreenderam a ideia, vou pedir para vocês fazerem sozinhos aí, tá? Faz lá sozinho, no seu caderno, faz cálculo no rascunho, legal. Se tem dúvida, a gente vai fazer junto, tá? Então, tô conseguindo fazer sozinho, dá um pause no vídeo e faz esse daqui. Se ainda tem dúvida, então, continue o vídeo que a gente vai fazer junto. Então, vamos lá. 80% de 200. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer na porcentagem? Transformar a minha porcentagem em número decimal. 80% é 80 dividido por 100, que dá 0,8. E qual a minha outra variante? 200. Então, 0,8 vezes 200. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Ah, uma coisa a prof não comentou no exemplo anterior. Prof, mas esse 0 aqui eu não multiplico? Posso multiplicar. Mas todo número vezes 0 vai dar ele mesmo. Então, aqui no final eu teria que fazer uma soma. Não tem necessidade de multiplicar esse 0 aqui, ok? A não ser que ele tivesse aqui no meio e tudo mais, tá? Então, um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. 80% de 200 é 160. Então, se uma calça jeans custa R$200 e tá com uma boa promoção, tá com 80% de desconto, significa que desses R$200, R$160 vão ser feitos, vai ter desconto de R$160, tá? Segundo exemplo, 70% de 30. Primeira coisa, o que eu faço? Transformo 70% em número decimal, que vai dar 0,77 décimos. E vou multiplicar por 30. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. Quantos números depois da vírgula? Um número. Então, um número, 21. Então, 70% de 30 é 21. Bem tranquilinho, né, pessoal? Outro exemplo, 10% de 14. Primeira coisa, 10% em número decimal, 0,1, né, um décimo. De 14, 0,1 vezes 14, tá? Sempre faço. Primeiro, encontro o número decimal, né, divido esse número por 100
Esse número eu multiplico pela outra variante. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Um número depois da vírgula aqui. Então, 1,4, 1 inteiro e 4 décimos, é 10% de 14. E no último caso, tenho 50% de 18. O que acontece? 50% em número decimal fica 0,5 vezes a minha outra variante, seria 18. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Números depois da vírgula, apenas 1. Então, meu número vai ser 9, tá? Se eu tenho vírgula, 0 e 0, 0, só zeros aqui atrás, eu posso ignorar, tá bom? É tipo, eu tenho uma coisa que custa R$1. Eu posso representar por 1,00 ou eu posso representar por apenas o número 1. O valor vai ser exatamente o mesmo. Algo importante aqui, lembram que eu falei? 50% vale quanto? Vale metade. Sempre que eu ter 50%, eu posso fazer esse cálculo, 0,5 vezes a minha variante. Ou, o que eu posso fazer? Se é metade, se eu quero calcular metade de um valor, o que eu faço? Divido por 2, vai dar certo. 18 dividido por 2 é quanto? 9. Tá? Então, se eu ter 50%, eu posso fazer isso que fica bem tranquilinho. Porcentagem gráfico. Olhem aqui, pessoal. Trouxe um gráfico para vocês. Material arrecadado para reciclagem pelos alunos do 5º ano. Os alunos do 5º ano arrecadaram materiais para reciclagem. Papel, vidro, alumínio e plástico. E nesse gráfico vai estar representando quanto eles arrecadaram de cada. Então, respondam ali. Em quantas partes o gráfico está dividido? Quantas partes? Está dividido em 4 partes, né? São 4 materiais, 4 partes. A soma de todas juntas vão totalizar quanto? Somem tudo aqui e vejam quanto que totaliza. 25 mais 15 mais 10 mais 50. Vejam lá quanto dá. Se vocês calcularem, o que vai acontecer? 50 mais 25 mais 15 mais 10. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10 mais 0, 10. 1 mais 5, 6. 7, 8, 9, 10. Quanto que vai totalizar? 100. 100 o quê? 100%. Por quê? Porque é o total, tá? Então, de 100%, 50% foi de papel, de 100%, 25% foi de vidro, 15% de alumínio e 10% de plástico. Tá falando da porcentagem, não está dizendo quantos quilos exatamente foi arrecadado, tá? Só está dizendo que do total, cada material foi arrecadado essa quantidade. E qual foi o material mais arrecadado? Analisem só. O material mais arrecadado, até se eu não olhar a porcentagem, eu já sei que é o papel. Por quê? Porque o papel é o pedaço maior que tem, né? Metade do que foi arrecadado foi papel. Colinha para as multiplicações. Prof, toda vez eu tenho que fazer lá 80 dividido por 100, 40 dividido por 100. Já cansei de fazer isso, né? Toda vida eu tenho que ficar fazendo, não tem um jeito mais simples para calcular a porcentagem? Tem um jeito mais simples, pessoal. Então, assim, quando vocês terem a porcentagem, vocês podem utilizar essa colinha, até vou pedir para vocês darem uma marcadinha no caderno. Com o tempo, vocês vão ter, de cor isso na cabeça. 1%, 0,01. 2%, 0,02. E assim por diante até o 9, tá? Então, do 1 até o 9, você utiliza 0,0 e o próprio número. A partir do 10, vocês podem utilizar ele mesmo. 0,10, 0,20, 0,32, 0,57, tá? Então, uma colinha bem simples. Então, tenho lá, vou ter que calcular quanto que é 67% de um número. Então, vou ter que dividir 67 por 100. Posso deixar bem simples, 0,67. Já tenho aqui, não preciso, né? Economiza bastante tempo, pessoal, e vocês vão pegando conforme o tempo
e logo, com certeza, vocês vão conseguir fazer porcentagem mentalmente. Pessoal, então agora vocês concluíram os estudos de vocês, espero que tenha ficado claro, a gente vai trabalhar mais 2 aulinhas aí referente a isso. Agora vocês vão realizar mais alguns exercícios para treinar aí porcentagem. Até a próxima e bons estudos!